Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nesta videoaula iremos continuar o desenvolvimento da interface gráfica. Na parte do conteúdo a gente está na implementação da interface gráfica e na aula passada nós iniciamos o desenvolvimento aí com o framework do NetBeans e criamos o menu principal. Nesta aula vamos criar o CRUD de cidade. Então vamos ao desenvolvimento. Então aqui temos a nossa aplicação, que quando executada já inicializa um menu ao centro da tela. Tá? Agora vamos criar então um formulário de cidade. Então, botão direito do mouse, novo. Eu vou em outros, agora vem em Forms GSwing e agora faremos um Form JDialog, que chamarei de Form Cidade. Muito bem. Primeira coisa que seria interessante que nós fizéssemos, então vou mudar aqui o título do formulário, cadastro de cidades. Tá? E a gente já está criando então uma janela. Olha só, não salvei. Shift F6. Então já tem uma janela cadastro de cidades. Ok. Seria interessante que nós já deixássemos funcionando aqui uma chamada a essa tela no menu de cidades. Então, para fazer isso, eu seleciono o cadastro, o menu, venho no menu de cidade, na opção Eventos, Action e Perform. E agora vamos colocar o seguinte código para inicializar a cidade. Então, vou escrever. Vou obter uma instância do formulário Form Cidade, que eu chamo de Form. Ele vai receber então New Form Cidade. Tá? Onde eu passo aqui this e true. Então, a primeira informação a partir de qual, olha só, é a partir de qual frame que ele será criado. É a segunda opção se ele é modal ou não. Então, modal, na verdade, é quando eu terei aqui então o meu menu principal, tá? E quando eu criar a outra janela, eu não consigo acessar a janela que está atrás, Então, uma janela modal. Agora eu vou definir algumas opções. Então, form.set default close operation, eu vou colocar aqui JDialog, JDialog ponto do nothing on close. Então não vai fazer nada ao fechar. Ok? Form.set title. Agora eu coloco aqui então manutenção de cidades. Tá? Vou pedir para abrir form.set location relative to null. Form.set resizable, então false, e agora vou deixar o formulário visível. Set visible. Tá. Então, se eu executar isso aqui, olha só, cadastro, cidades, Pode ver se eu clicar aqui no botão de fechar, ele não fecha, porque eu coloquei essa opção do Nothing on Close. Por que isso? Porque eu quero fechar somente quando eu clicar no botão de fechar. Por exemplo, quando a gente estiver com o banco de dados, ao fechar ele, por exemplo, pode finalizar a conexão com o banco. Então, o usuário, por exemplo, está editando uma nova cidade, então quando não terminar a edição, não pode fazer nada. Então, eu vou cancelar a execução da minha aplicação aqui. Você pode ver que o NetBeans ele tem aqui embaixo uma barrinha de execução que eu posso cancelar. Sistema cadastro, running, então está rodando. Clico aqui e cancelo a operação, ele para a execução do Java. Então, já estamos chamando o formulário de cidade na tela. E agora, olha só, eu vou colocar alguns painéis aqui com componentes. Tá? Então, eu vou colocar aqui um painel, vou arrastar container swing, arrasto o painel aqui para dentro. Tá? Vou mudar o nome da variável, eu vou alterar o nome para painel navegação. Nunca uso
cedilha e acentos, tá? E na opção, ó, selecionei então o painel da navegação, aqui ó, dentro do formulário. Pode ver que é interessante o painel da navegação, muitas vezes eu seleciono outra parte do formulário, não enxergo o componente, né? Seleciono ele aqui. E agora eu vou marcar a opção Border. Aqui. Então, Border, clico no botão com os 3 pontinhos, seleciono Border com o título, e o título será então Navegação. Tá? Certo? Vou deixar um pouquinho maior. Tá? E vou ajustá-lo. E agora olha só, eu vou arrastar então 5 botões aqui para dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? E daí esse aqui vai ser o botão primeiro, o botão anterior, o botão próximo, o botão último e o botão fechar, ok? E eu vou renomeá-los, né? Então, btn primeiro, botão direito do mouse, altera a variável btn anterior, altera o nome, btn próximo, o btn último, agora o btn fechar, né? Btn fechar. Muito bem. E é interessante, tá, que eu use existem alguns gerenciadores de layout do Swing que eles servem para ajustar os componentes na tela. Tá? Então eu queria distribuir uniformemente meus botões dentro do painel da navegação. Para isso, então seleciono aqui o painel da navegação, botão direito, defino o layout de grade. Então ele ajustou meus componentes à tela. Seria interessante, olha só, então para fechar, né, o formulário, só quando clicar no botão de fechar. Então vou selecionar o botão, eventos, ação, action performance, né, e eu seleciono então, escrevo aqui dispose. Tá? Eu volto para o projeto. Esse caminho que eu fiz é a mesma coisa que eu dar duplo clique, né, no botão. Devolvo para ação, action performance. Posso até testar se o botão está fechando agora. Ó, F6, né? Vem cadastro cidades. Antes eu vim aqui em fechar, não acontecia nada. É mesmo agora. Eu fecho no botão, né? Continuo não fechando aqui, só consigo fechar pelo botão. Ok? Muito bem. Eu também posso visualizar aqui, sem executar a aplicação, como é que estão meus componentes na tela. Tá? E agora eu vou colocar duas, tá, guias. Tá? Eu vou colocar aqui, criar umas abas. Né? Então tem um componente aqui, painel com guias. Eu vou selecionar ele. Tá? Vou ajustá-lo aqui mais ou menos a tela. Tá? Deixar um pouquinho maior aqui minha tela. Tá? E vou clicar no botão direito do mouse e vou chamar de abas. Tá? E agora eu pego um painel e arrasto para dentro dele. Pode ver que ele então ele ficou pontilhado ao redor do componente. Daí eu solto. E vou arrastar mais um. Né? Arrasto para ver que deu. Não é qualquer local que posso deixá-lo. Né? Eu tenho que posicionar bem acima do Tab Edge Pane. Pontilhou, larguei. Então tenho dois painéis. Tá? Aqui eu vou colocar então aba listagem, chamar de aba listagem, tá? E vou mudar aqui, né, na aba listagem o título dela. Então o título da tab eu chamo de listagem. Agora seleciono a outra, né, e altero o nome da variável, chamo então de aba dados, tá? E vou alterar o título também, então dados. Qual que é a ideia? Que aqui temos uma listagem, aqui temos dados. Tá? Muito bem. Então agora eu tenho que ajustar também a minha tela, esses componentes de forma igual. Tá? Então eu vou utilizar o botão direito do mouse no JDialog. Né? Qual que é a ideia? Existe um layout aqui que é layout de borda. Tá? E devo dizer que este painel vai ficar, né, para o norte e esse painel vai ficar no centro. Então botão direito do mouse no JDialog, né? Definir layout, layout de borda. Tá? Pode ver que ele reajustou. Né? Só que eu quero que esse aqui fique lá para cima. Então, seleciono aqui este carinha,
E agora eu vou procurar pela uma propriedade layout, direção, então esse aqui eu coloco norte. Tá? Agora eu seleciono as abas, e pego o layout, coloco centro. Tá? Então agora ele já ficou bem mais ajustado. Tá? Agora eu quero colocar uma listagem, né? uma tabela aqui dentro dessa listagem. Então são nossos componentes visuais. Então eu pego uma tabelinha que tem a componente tabela, controle swing, arrasto aqui para dentro. Tá? Vou renomeá-la, então altero o nome da variável, tbl objetos, eu vou chamá-lo. Tá? E da mesma forma eu quero que ele se ajuste, né, a esse painel aqui. Então eu vou selecionar o painel, né, aba listagem, botão direito do mouse, definir layout, layout de borda. Então ele ajustou o componente. Olha só, então o nosso já está começando a ficar um visual bem mais interessante, né, a nossa aplicação. Tá? E aqui nos dados, então o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, tá? Vou pegar aqui alguns componentes, né? Na verdade eu tenho que criar aqui alguns botões, né, para as ações. Então eu vou pegar novamente um painel, arrastar aqui para dentro, tá? Eu vou chamar de painel ações, né, ações. Vou selecionar a borda e eu vou colocar o título ações, esse que eu posso colocar, né? E vou dar OK. Né? E daí vou adicionar alguns botões. Tá? Então, botão para salvar novo, botão para editar, botão para cancelar, botão para salvar e um para excluir. Então, eu vou editar o texto, né? Novo, editar, cancelar, né? Salvar e excluir. Ok? E da mesma forma que eu fiz com esse painel aqui em cima, eu vou selecionar, né, botão direito do mouse e layout de grade. Então ele ajusta os componentes. E agora eu vou só alterar o nome das variáveis porque depois eu precisarei manipulá-las via código. Então btn novo, btn editar, btn cancelar, tá? btn salvar e btn excluir. E agora eu vou deixar alguns campos aqui, né, para os registros. Então, um label, vou editar o texto, então teremos o código, mais um label para o nome e um label para a UF. Tá? E daí eu vou utilizar alguns comandos. Então, um campo de texto para o código, um campo de texto para o nome e uma caixa de combinação para a UF. E agora vamos ajustar aqui. Então, eu vou editar o texto. Dá para ver que ele diminui o componente aqui. Eu ajusto novamente. E desse aqui eu vou alterar o nome da variável. Então, txt código. Tá? Esse outro carinha aqui eu vou ajustar o tamanho dele. E vou escrever txt nome, tá? E apago com o botão direito do mouse o texto. Tá? Esse outro carinha aqui eu chamarei então de, eu vou alterar o nome da variável, então chamarei de cbx uf. Tá? E agora, olha só, pode ver que eles não estão muito ajustados, né? Eu quero deixá-los visualmente nessa altura aqui. E agora eu quero alinhá-los, né? Então eu vou seleciono um componente, aperto Ctrl, seleciono outro e outro, tá? E daí se habilita no menu aqui, então, umas opções de alinhamento. Então vou olhar à esquerda, e agora vou olhar esses caras aqui também à esquerda. E eu poderia alinhá-los, verticalmente, né? Então agora ficou bem ajustado o meu visual. E a UF, ela ainda tem a opção, né, de eu definir então, os itens que vão aparecer no modelo. Então, 3 pontinhos. E agora eu vou apagar aqui, vou escrever então
Amazonas, RS, SC, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, né? Posso colocar então as UFs que vão aparecer aqui. Tá? Então se eu executo, ok, olha só, tá bem interessante. Outra coisa interessante é que o código, né, não deveria ser editável, né, porque ele é gerado pelo sistema, tá? Então ele não vai estar mais habilitado. E agora vamos fazer o seguinte, né? Precisamos então agora adicionar uma biblioteca do NetBeans ao nosso projeto. Então com o botão direito do mouse aqui no sistema cadastro, eu venho em propriedades, tá? Venho em bibliotecas, tá? E devo adicionar uma biblioteca. Clico em adicionar biblioteca e aqui bibliotecas globais, seleciono a última, vinculação de bins, tá? E dou um OK. Tá? Então ele adicionou uma biblioteca, pode ver que aqui em bibliotecas do projeto está aparecendo vinculação de bins. E essa é uma biblioteca que nós iremos utilizar. Tá? E agora olha só, essa tabela tem que estar vinculada com uma lista de cidades. Tá? E nós vamos utilizar então essas propriedades de vinculação do NetBeans. Então, agora venho na paleta de componentes, tá? Vou selecionar aqui Java Persistência e vou selecionar essa opção aqui, resultado da consulta. Eu vou arrastar para dentro, né, do meu painel. Ó. Seleciono, arrasto, solto. Ela não é uma biblioteca visual, tá? Não é um componente visual, mas ele aparece que eu tenho todos os componentes que estão na tela e agora tem uma lista. Eu vou renomeá-la, né, para list objetos. Tá? Muito bem. E daí no list objetos, eu seleciono ele também tem suas propriedades, como qualquer outro componente, né, que tem as propriedades. Seleciono o list objetos, tem as propriedades, eventos e na opção código eu vou colocar parâmetros do tipo. Eu coloco sinal de maior, menor, cidade, sinal de maior. Então eu estou dizendo que essa lista só vai poder ter objetos do tipo cidade. Tá? Agora se eu venho no código fonte, né, ele está reclamando aqui, olha só. Na verdade que ele está reclamando porque eu não inicializei essa lista. Né? E eu tenho que inicializar essa lista aqui, ó, no código de criação personalizado. Tá? Selecionei list objetos, código, né? Deixei ele tipado de cidade. Okay? E agora no código de criação personalizado, eu venho aqui e agora vou colocar o seguinte código. Tá? Código meio grande. Vou escrever org.jdesktop, okay? .observable collections, tá? Daí pego observable collections novamente, tá? Pode ver que o NetBeans completa o código para nós, né? Se eu aperto Ctrl mais espaço, né? E daí eu pegarei então observable list, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte: new array list de cidade, ok? Agora se eu vier no código fonte, né? Olha só, ele está gerando alguns erros. Ó. Ele está pedindo então para adicionar a importação para o modelo cidade, né? Clico o botão esquerdo aqui e para Java util.arraylist. Tá? Muito bem. Vou salvar. Vamos ver o que ele está com problema ainda. Ah, ok, que faltou um código. Faltou acho que fechar. Aqui, fechar um parênteses. Ok, agora sim. Vamos ver. Ah, peraí. Não faltou isso. Faltou outra coisa aqui. Então, olha só, na verdade faltou a inicialização. Falta fechar um parênteses aqui. Então eu preciso, né, inicializar no array list de cidade, né? E daí, sim, agora o código está correto. Né? Então se eu coloquei, né, essa opção aqui, né, código de criação personalizado, inicializei ele com uma
lista observável, né, do org desktop, inicializando com new array list de cidade. Olha só que legal o que eu posso fazer, né? Então eu vou criar um vínculo agora dessa tabela de objetos com esse list de objetos, tá? E automaticamente ele vai mostrar então, todas as propriedades que tem numa cidade e exibir aqui na tela. Então, botão direito do mouse, né, eu vou vincular elementos, tá? Ele aparece que o código fonte de vinculação e eu seleciono então meu list objetos. Se tudo foi adicionado corretamente, então ele pegou todas as propriedades, né, da minha cidade e colocou aqui. Então eu posso adicionar, posso exibir nessa tabela todas as propriedades ou não, né? No caso eu vou exibir todas. Então ele já adicionou as propriedades aqui. Eu ainda posso editar os labels, né, que aparecem em cada coluna. Então botão direito do mouse, conteúdo da tabela, tem colunas, e agora eu posso escrever aqui, né, um código com acento, código, nome e o F, certo? Seria interessante que ele só liste, né, e não deixe editável os valores, né? Então eu vou pedir para ele não editar os valores. Desmarco e fecho. Tá? Então mudou os nomes aqui. Se eu executar isso aqui, olha só que legal. Então já temos, né, um formulário, né? Claro que a gente não tem nenhum dado, porque não fizemos nada ainda. Tá? Então, basicamente, o visual de nosso formulário está pronto, né? Tá? Então a gente tem que vincular. E na próxima aula nós vamos começar agora a trabalhar realmente com a parte de programação, né? Então que a gente consiga inserir novas cidades na lista em memória e vamos programar todos esses botões aqui, né? Certo, pessoal? Então obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.